Dizem que o som mais triste do mundo não é o de um choro, nem o de um grito. O som mais triste do mundo é o ruído oco e seco de 15 anos de lealdade aterrissando no fundo de uma caixa de papelão. É o som de uma vida inteira sendo compactada, arquivada e removida do prédio, como se nunca tivesse existido. Esta é a história de Roberto, mas poderia ser a sua. Poderia ser a de qualquer um de nós que, em algum momento, cometeu o erro fatal de acreditar que uma empresa pode ser uma família. Roberto não era apenas um funcionário. Ele era parte da mobília, parte da alma do departamento financeiro. Ele tinha o que chamavam de o sangue da empresa. O crachá pendurado em seu pescoço não era apenas um pedaço de plástico com um chip de acesso. Era sua medalha de honra, sua identidade, a prova de que ele pertencia a algo maior. Durante uma década e meia, Roberto trocou momentos irrecuperáveis por promessas de estabilidade. Ele perdeu a apresentação de teatro da filha mais velha porque o fechamento do balanço trimestral não podia esperar. Ele adiou as férias com a esposa por 3 anos consecutivos porque a reestruturação do setor precisava de sua liderança. Ele comeu almoços frios em frente ao monitor, respondeu e-mails às 11 da noite de domingo e vestiu a camisa com um orgulho que beirava o patriotismo. Ele acreditava no contrato invisível. Se eu der tudo de mim, eles cuidarão de mim. Roberto vivia sob a hipnose da corporação. Ele acreditava que sua antiguidade era um escudo. Ele olhava para os estagiários e recém-contratados com a benevolência de um veterano de guerra, certo de que sua posição era inabalável, cimentada por anos de sacrifício e resultados. Mas o que Roberto esqueceu, ou talvez tenha escolhido ignorar, é que no grande livro Razão do Mercado, a lealdade não é um ativo. A lealdade não entra no balanço patrimonial. Para a estrutura fria de uma organização, um funcionário leal e caro é, muitas vezes, apenas uma ineficiência a ser corrigida. O despertar desse transe aconteceu numa terça-feira cinzenta, às 9 da manhã. Não houve sinais de fumaça, não houve trovões. O apocalipse pessoal de Roberto chegou de forma silenciosa, digital e asséptica. Naquela manhã, o escritório parecia ter uma eletricidade diferente. Havia um silêncio pesado nos corredores, aquele tipo de silêncio que antecede a tempestade, onde os olhares se cruzam, mas ninguém tem coragem de falar. Roberto tentou fazer login em seu computador. A senha foi rejeitada. Tentou novamente. Nada. Uma mensagem vermelha na tela. Acesso negado. Contate o administrador. Ele sentiu um frio na espinha, uma sensação primitiva de perigo, como se estivesse numa floresta escura, sendo observado por um predador invisível. Então, o telefone tocou. Não era seu chefe direto, com quem ele havia compartilhado cervejas e confidências por anos. Era alguém do RH, uma voz que ele mal conhecia, convocando-o para uma sala de reuniões no andar de baixo. Ou, na versão mais moderna e cruel dessa tragédia, um link para uma videochamada com câmera desligada. A reunião durou exatos 8 minutos. 15 anos de história apagados em 8 minutos. Não houve espaço para negociação. Não houve perguntas sobre o futuro, nem considerações sobre o passado. A voz do outro lado, treinada para não demonstrar empatia, leu um roteiro jurídico. Palavras como reestruturação, corte de custos operacionais, sinergia e desligamento flutuavam no ar como facas. Roberto ouvia, mas não compreendia. Seu cérebro entrou em estado de choque. Ele pensou na prestação da casa, pensou na escola das crianças, pensou na festa de aniversário que estava planejando para o próximo mês. Mas, acima de tudo, ele sentiu uma vergonha avassaladora, uma humilhação que queimava o rosto. Como ele pôde ser tão ingênuo? Como ele pôde acreditar que era especial? Naquele momento, diante daquela decisão irrevogável, Roberto percebeu que não era um colaborador valioso. Ele era uma linha numa planilha de Excel. E alguém, em algum escritório muito distante, decidiu que aquela linha precisava ficar vermelha para que os números do trimestre ficassem verdes. A caminhada de volta para sua mesa foi a mais longa de sua vida. O escritório, que antes era seu reino, agora parecia um cenário hostil. Ele sentia os olhares dos colegas queimando em suas costas. Eles sabiam. As notícias ruins viajam na velocidade da luz em ambientes corporativos.
E o pior não era a pena nos olhos deles. Era o alívio. O alívio egoísta e humano de pensar: ainda bem que foi ele e não eu. Roberto pegou a caixa de papelão. É um ritual quase fúnebre. Você coloca ali dentro os porta-retratos da família, a caneca engraçada que ganhou no amigo secreto, o diploma emoldurado, a planta que sobreviveu à luz artificial. Você retira os vestígios da sua humanidade de dentro da máquina. E ao fazer isso, você percebe o quão pouco sobra de você quando o cargo é retirado. Quando ele entregou o crachá na portaria, sentiu um peso físico saindo de seu pescoço, mas, paradoxalmente, sentiu-se mais leve. O crachá, aquele retângulo de plástico dourado que ele exibia com tanto orgulho, na verdade era uma âncora. Era uma coleira de luxo. Enquanto caminhava para fora do prédio de vidro espelhado, o sol do meio-dia bateu em seu rosto. O barulho do trânsito, o cheiro de asfalto quente, o vento na cidade. Pela primeira vez em anos, Roberto estava do lado de fora em uma terça-feira à tarde. O período que se seguiu foi o que podemos chamar de a travessia do deserto. Nos primeiros dias, a dor não era financeira, era identitária. Quando nos apresentam a alguém, a primeira pergunta que fazemos é: o que você faz? Nós fundimos quem somos com o que fazemos. Sem o cargo de gerente, sem o sobrenome da corporação, Roberto olhava no espelho e via um estranho. Ele acordava no horário de sempre, vestia o roupão e sentava na cozinha, encarando o vazio. A falta de e-mails para responder gerava uma ansiedade fantasma. O silêncio do telefone era ensurdecedor. Ele sentiu a raiva do chefe que não o defendeu, a raiva do sistema que o usou e descartou, a raiva de si mesmo por ter acreditado na mentira. Ele repassava mentalmente cada hora extra não paga, cada feriado trabalhado, cada momento em que colocou a empresa acima de sua saúde e de sua família. Ele percebeu que sua lealdade foi uma moeda que ele gastou em uma máquina caça-níqueis viciada, esperando ganhar o grande prêmio, mas recebendo apenas o esquecimento. Mas é no fundo do poço que encontramos o solo firme. É na ausência de ruído que começamos a ouvir a verdade. Após semanas de luto e envio frenético de currículos, Roberto parou. Ele estava sentado em um banco de praça, observando o movimento. Ele viu o filho saindo da escola. Algo simples, banal. Mas Roberto nunca tinha ido buscar o filho na escola numa quarta-feira. Ele viu o sorriso do menino ao avistá-lo no portão. Aquele sorriso não dependia do cargo de Roberto. Aquele sorriso não se importava com a meta batida ou com o bônus anual. Aquele sorriso era para o pai, não para o gerente. Foi ali que a virada estoica aconteceu. O estoicismo nos ensina a diferenciar o que podemos controlar do que não podemos. Roberto não podia controlar a economia, a decisão dos acionistas ou a crueldade do mercado de trabalho, mas ele podia controlar como reagiria a isso. Ele percebeu que a demissão não foi uma sentença de morte, mas uma carta de alforria. A empresa não tirou o seu chão, ela apenas cortou as correntes que o prendiam a uma ilusão. Ele começou a questionar o conceito de sucesso que lhe foi vendido. Por que ele queria tanto voltar para aquele aquário de tubarões? Por que ele ansiava por sentar novamente numa cadeira ergonômica sob luzes fluorescentes para enriquecer pessoas que não sabiam o nome dele? A segurança que ele buscava era uma miragem. A única segurança real reside na nossa capacidade de adaptação e na força dos nossos vínculos verdadeiros. Roberto decidiu não voltar para o mesmo jogo. Ele usou sua experiência não para pedir emprego, mas para oferecer valor. Ele começou pequeno, prestando consultoria, ajudando pequenos negócios a organizarem suas finanças. Sem crachá, sem sala de vidro, sem status corporativo. Ele trocou o terno pela camisa de mangas arregaçadas. Ele ganhava menos? No começo, sim, muito menos. Mas a matemática da vida é diferente da matemática financeira. Ele descobriu a riqueza do tempo. A riqueza de almoçar com a esposa e sentir o gosto da comida, em vez de engoli-la entre reuniões. A riqueza de dormir 8 horas sem precisar de remédios. A riqueza de não ter que rir das piadas sem graça de um chefe tirano, por medo de represálias. Roberto percebeu que o crachá de ouro era, na verdade, feito de latão barato. O verdadeiro ouro estava nas manhãs de terça-feira, em que ele podia caminhar. Estava na autonomia de suas decisões. Estava na consciência tranquila de quem não deve sua alma a um CNPJ. A lição que Roberto aprendeu e que ele transmite agora através desta história. É brutal, mas libertadora. O trabalho é uma troca comercial.
não um casamento. A empresa aluga o seu tempo e as suas habilidades, mas ela não pode comprar a sua vida, a menos que você a venda. Nós somos condicionados a ter medo do lado de fora. O mundo corporativo nos diz que fora dos muros da empresa existe apenas o frio e a fome. Mas a realidade é que o frio está lá dentro, no ar-condicionado congelante e nos corações gelados pela ganância. Do lado de fora, existe o sol. Existe a incerteza, sim, mas existe a vida real. Hoje, a caixa de papelão de Roberto não guarda mais os restos de uma carreira interrompida. Ela foi reciclada. O que restou foi um homem que aprendeu que sua dignidade não cabe em um cargo. Um homem que entendeu que no final da vida, ninguém se arrepende de ter trabalhado pouco. As pessoas se arrependem de não ter vivido, de não ter amado, de não ter visto os filhos crescerem. Se você, neste exato momento, sente o peso do crachá como uma âncora em seu pescoço, se você sente que está trocando sua saúde por metas impossíveis, se você teme a caixa de papelão, lembre-se de Roberto. A demissão pode parecer o fim do mundo, mas muitas vezes é apenas o fim de uma ilusão e o começo da sua verdadeira biografia. Não espere ser descartado para descobrir quem você é. Não espere a caixa de papelão chegar para valorizar o que realmente importa. Você não é o seu trabalho. Você não é o seu saldo bancário. Você não é o seu carro. Você é o que sobra quando tudo isso é retirado. E o que sobra, meus amigos, é a única coisa que realmente tem valor. O que sobra é você. E se hoje você tivesse que colocar sua vida numa caixa, o que realmente faria falta? A resposta para essa pergunta é o mapa para a sua liberdade. Que o som da caixa de papelão não seja o som do fim, mas o som do primeiro passo em direção a uma vida que realmente pertence a você.